Deus, aqui estamos nós, do jeito que estamos, sem tentar organizar demais o que sentimos, porque por dentro as coisas também não estão organizadas. Existem conflitos acontecendo, na mente, no coração, nas decisões e nos relacionamentos. Tem dias em que tudo pesa ao mesmo tempo, mesmo sem barulho externo. A cabeça não desacelera, o corpo sente o cansaço e a ansiedade aparece sem pedir licença. Hoje nós admitimos que esses conflitos existem e paramos de tratá-los como erro ou punição. Paramos de achar que, se estamos passando por isso, é porque o Senhor se afastou. Reconhecemos que o conflito faz parte da caminhada e que a presença dele não significa a tua ausência, mas um processo que ainda está em andamento. Entendemos que crescer sem conflito não é real e que amadurecer sem ser confrontado é uma ilusão. A vida espiritual não se constrói em terreno sempre confortável, nem se sustenta sem ajustes internos. Evitar o conflito não nos protege. Apenas adia decisões que precisam ser enfrentadas para que algo mude de verdade. Quantas vezes, Senhor, tentamos fugir do que estava diante de nós? Empurramos escolhas, adiamos conversas e fingimos que estava tudo bem, só para não lidar com o que precisava ser resolvido. Hoje reconhecemos isso sem drama e sem culpa, apenas com consciência do que tem se repetido dentro de nós. Hoje nós paramos de correr e de lutar contra a realidade. Aceitamos que o conflito existe e que ele faz parte do processo e que evitá-lo é evitar crescimento. Estamos em conflito, Pai, e mesmo assim estamos aqui. Ensina-nos a não rejeitar o processo, a não interpretar tudo como punição e a continuar caminhando, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Deus, agora damos um passo além e paramos de olhar para o conflito apenas como algo externo. Paramos de culpar somente as situações, as pessoas ou o momento. Começamos a perceber que aquilo que nos confronta também nos revela. O conflito não surge apenas para nos atrapalhar, mas para mostrar o que ainda está desorganizado dentro de nós. Reconhecemos que, em muitos momentos, o conflito expõe nossos limites. Mostra onde ainda não temos estrutura emocional, onde o medo fala mais alto e onde a imaturidade ainda conduz decisões. Nem sempre reagimos com equilíbrio. Muitas vezes, agimos no impulso, tentando aliviar a tensão do momento, em vez de resolver a raiz do problema. Também admitimos que esses conflitos escancaram padrões repetidos. Situações mudam, mas as reações continuam as mesmas. Palavras que escapam, atitudes apressadas, escolhas feitas no cansaço ou na ansiedade. O conflito nos mostra que não é apenas o cenário que se repete, mas a forma como ainda respondemos a ele. Percebemos, Pai, que parte desse desconforto nasce do desejo de controle total. Queremos entender tudo, prever tudo e garantir que nada saia do que planejamos. Quando isso não acontece, o conflito cresce dentro de nós. Ficamos inseguros, tensos e resistentes, como se perder o controle fosse perder o chão. Hoje entendemos que o conflito funciona como um espelho. Ele reflete o que ainda precisa ser ajustado, fortalecido e amadurecido em nós. Não para nos acusar, mas para nos alinhar. Pedimos clareza para enxergar sem negar, responsabilidade sem culpa e disposição para mudar o que precisa ser mudado, sem apenas desejar que o conflito desapareça. Neste momento, Deus, organizamos nossa mente para compreender o que estamos vivendo. Nem todo conflito é destruição, nem toda dor significa perda. Muitas vezes, confundimos o processo com castigo e o confronto com fracasso. E isso nos faz resistir justamente ao que poderia nos fortalecer. Pai, reconhecemos que o conflito não surge para nos quebrar, mas para nos formar. Ele aponta ajustes, exige mudança de postura e pede amadurecimento. Quando atravessado com consciência, o conflito constrói base, gera estrutura interna e fortalece nossa forma de caminhar diante da vida. Também admitimos que a destruição começa quando resistimos ao aprendizado.
Quando negamos o que precisa ser visto, insistimos nos mesmos comportamentos e recusamos nos responsabilizar pelo processo. Não é o conflito em si que nos enfraquece, mas a recusa em aprender com ele. Percebemos, Senhor, que conflitos bem atravessados geram firmeza. Eles nos tornam mais atentos, mais equilibrados e menos reativos. Aprendemos a sustentar decisões, a lidar com limites e a permanecer, mesmo quando o caminho exige esforço contínuo. Quando ignoramos o conflito, ele retorna. A situação muda, os nomes mudam, mas o padrão se repete. Hoje entendemos que isso não é perseguição nem azar. É um processo não concluído. Pedimos clareza para atravessar o conflito com consciência, aprender o que precisa ser aprendido e seguir adiante sem carregar ciclos inacabados. Reconhecemos, Senhor, que nem todo conflito pede reação imediata. Muitas vezes queremos resolver tudo rápido, tomar decisões no impulso e seguir em frente sem discernimento. Hoje entendemos que alguns conflitos existem justamente para nos parar, nos fazendo olhar com mais atenção para o que está acontecendo dentro de nós. Admitimos que a pressa já nos levou a escolhas erradas. Avançamos sem clareza, falamos sem pensar e agimos sem preparo. Em muitos momentos, o conflito foi um freio, uma proteção contra decisões que poderiam gerar consequências maiores do que conseguiríamos sustentar naquele tempo. Pai amado, aprendemos que parar também é direção espiritual. Nem sempre o Senhor nos empurra para frente. Às vezes, nos segura para evitar quedas. O silêncio nos desacelera e as dificuldades nem sempre são negativas. Reconhecemos que avanço sem aprendizado gera queda. Quando mudamos o cenário sem mudar a postura, repetimos os mesmos erros em lugares diferentes. Vitória sem maturidade não se sustenta. Crescimento externo sem estrutura interna nos desequilibra. Hoje compreendemos, Senhor, que o aprendizado vem antes da mudança externa. O conflito não está contra nós. Ele nos protege enquanto ainda estamos aprendendo. Pedimos discernimento para não acelerar processos, humildade para aprender o que precisa ser aprendido e maturidade para avançar somente quando estivermos preparados. Reconhecemos que os conflitos nos ensinam a confiar quando não entendemos o que está acontecendo. Nem sempre temos respostas claras, nem controle da situação, e isso nos incomoda. Queremos resolver rápido, explicar tudo, prever o próximo passo. Mas aprendemos que a fé começa justamente quando o controle termina. Permanecer sem garantias é difícil para nós. Continuar mesmo sem sinais, seguir mesmo sem sentir segurança. Exige uma confiança que não nasce do impulso, mas da decisão. Confiar em Ti não é sentir paz o tempo todo. É não desistir quando a paz ainda não chegou. Reconhecemos que depois do aprendizado, algo muda dentro de nós. As decisões passam a ser mais conscientes, menos apressadas. Reagimos menos por emoção e pensamos mais antes de agir. O conflito deixa marcas, mas também deixa estrutura, e isso nos fortalece. Senhor, erramos menos quando aprendemos. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque ficamos mais atentos. Passamos a discernir melhor, a repetir menos os mesmos erros e a não confundir urgência com direção espiritual. Hoje entendemos que os conflitos não foram perda de tempo. Eles nos ensinaram a confiar, a permanecer e a crescer por dentro. E essa mudança interna é o que sustenta qualquer avanço externo, qualquer decisão futura e qualquer novo passo que ainda vamos dar. Nós não entramos nesta oração para fugir dos conflitos que estamos vivendo. Não buscamos atalhos nem respostas rápidas. Entramos porque reconhecemos que há aprendizado acontecendo e que algo está sendo construído dentro de nós. Pedimos clareza para enxergar o que precisa ser ajustado em nós. Pedimos maturidade para não agir no impulso, nem abandonar o processo antes do tempo. Entendemos que o crescimento espiritual exige ajustes internos, decisões conscientes e permanência, mesmo quando não há respostas imediatas. Senhor, à medida que atravessamos os conflitos, percebemos que algo mais profundo também está sendo ajustado. A forma como enxergamos o Senhor,
Muitas vezes, sem perceber, criamos expectativas de como o Senhor deveria agir, em quanto tempo deveria responder e de que maneira deveria resolver. Quando isso não acontece, a frustração cresce e o conflito se intensifica dentro de nós. Reconhecemos que nem sempre lidamos bem com o silêncio. Quando o Senhor não responde como esperamos, pensamos que fomos esquecidos, ignorados ou deixados de lado. Mas hoje entendemos que o silêncio também educa. Ele nos amadurece, nos ensina a confiar sem depender de sinais e nos afasta de uma fé baseada apenas em respostas rápidas. Admitimos que parte dos nossos conflitos nascem quando o Senhor não corresponde à imagem que criamos. Quando o Senhor não age no nosso ritmo, nem confirma nossas expectativas, somos confrontados. E esse confronto nos mostra o quanto tentamos controlar a forma como o Senhor deveria conduzir nossas vidas. Hoje pedimos maturidade espiritual para aceitar tudo o que o Senhor faz, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ensina-nos a não medir tua presença pela ausência de respostas imediatas, nem tua fidelidade pelo tempo que o processo leva. Também percebemos, Senhor, que o conflito revela onde colocamos nossa identidade. Quando tudo vai bem, nos sentimos seguros. Mas quando o conflito chega, nossa estabilidade emocional vacila. Questionamos nosso valor, nossa fé e até nosso lugar no caminho. Aprendemos que o conflito também filtra relações. Nem todos permanecem quando o processo aperta. Algumas pessoas se afastam, outras se revelam, e isso dói. Mas começamos a entender que todo afastamento também faz parte do amadurecimento. Nem toda solidão é abandono. Às vezes, é apenas o Senhor nos ensinando a caminhar com menos dependência e mais consciência. Pai, dá-nos equilíbrio para não desistir no meio do processo, para não trocar de caminho antes do aprendizado terminar, para não sair correndo apenas para aliviar a dor do momento e não carregar ciclos inacabados para o futuro. Queremos concluir o que precisa ser aprendido, ajustar o que precisa ser ajustado e seguir adiante com mais estrutura interna. Pai, enquanto seguimos neste momento, percebemos que algo começa a se ajustar dentro de nós, não porque o conflito desapareceu, mas porque o enxergamos com mais clareza. Algo mudou internamente. Não houve uma solução imediata, mas houve compreensão. O conflito permanece, porém, já não ocupa o mesmo espaço dentro do nosso coração. Hoje reconhecemos que amadurecer espiritualmente não é eliminar conflitos, mas aprender a atravessá-los sem se perder. É continuar caminhando mesmo quando o cansaço ainda existe, quando a mente ainda está cheia e quando as respostas ainda não chegaram. Permanecer também é fé. Aprendemos, Senhor, que não precisamos ter tudo resolvido para continuar confiando. Não precisamos sentir segurança plena para seguir. O que precisa é de uma decisão. Decisão de não abandonar o processo, de não reagir no impulso e de não repetir antigos padrões apenas para aliviar a tensão do momento. Entendemos que o Senhor não está com pressa, que acelerar etapas gera desequilíbrio e desgaste. Hoje aceitamos o tempo do aprendizado. Aceitamos que crescer confronta, dói e exige ajustes internos que nem sempre são confortáveis, mas que constroem estrutura e firmeza dentro de nós. Pai, pedimos que essa consciência nos acompanhe nos dias comuns, nos momentos de ansiedade, nas horas em que o conflito parecer pesado demais. Que possamos lembrar que não estamos atrasados nem esquecidos. Estamos em processo, estamos sendo formados. Que diante dos próximos conflitos, consigamos reagir com mais silêncio e menos impulso, com mais observação e menos julgamento, com mais responsabilidade e menos fuga. Que aprendamos a escutar o que o processo está nos mostrando, em vez de apenas desejar que ele termine rapidamente. Começamos a desacelerar por dentro sem a necessidade de concluir nada, permitindo que o silêncio organize o que ainda está em processo. Não buscamos entender, resolver ou antecipar,
apenas descansar do esforço constante de pensar e reagir. Entregamos ao Senhor os conflitos que permanecem abertos, não como abandono, mas como confiança tranquila de que continuam sendo cuidados. A mente diminui o ritmo, o corpo solta a tensão acumulada e o coração encontra um espaço seguro para repousar sem vigilância. Permanecemos assim sustentados em quietude, enquanto o processo segue acontecendo mesmo no descanso.